Pode? Pode. Estou pelo Instagram também, pelo Instagram Vereda, comunicando aí, passando ao vivo, tá? O tema de hoje é um tema muito sugestivo, irmãos. Para a gente compartilhar aqui, eu queria pedir assim toda a atenção dos irmãos, e eu queria pedir assim que a gente ficasse, enquanto eu estiver dividindo aqui a palavra, num espírito voltado para a palavra mesmo, para o Senhor, que você esteja em oração, pedindo ao Senhor para te dar uma revelação das coisas que a gente vai estar dividindo aqui. O tema fala da possibilidade de viver sem Natal. É o tema de hoje. E quando eu falo de viver sem Natal, eu não falo de viver sem o Natal do ponto de vista religioso. Eu não falo das pessoas que fazem uma mesa, aquele banquete, porque quando a gente fala de um Natal esvaziado do seu real valor, é possível que a gente esteja pensando em um Natal só de presentes, em um Natal só de comida, em um Natal só dessas coisas, de roupa nova, de coisas assim. Mas há também uma outra maneira de esvaziar o valor do Natal, de perder o sentido real do Natal, em que a maioria dos irmãos, infelizmente, religiosos, tem Natal, se lembram de Jesus, mas dão uma ênfase, a meu ver, queridos, naquilo que eu tenho entendido na palavra, uma ênfase equivocada acerca do Natal. Uma ênfase totalmente voltada para a salvação, fazendo da salvação o motivo final do Natal, o propósito único do nascimento de Cristo. E por favor, me entenda, se você não concordar, aguarda um pouquinho e coloca isso diante do Senhor, medita nisso diante do Senhor. Mas Jesus, ele não teve um propósito de vinda, não é salvação. A salvação nunca foi o fim, nunca foi o propósito total de Deus, nunca foi o propósito de Deus. A salvação foi um instrumento de Deus para resgatar o homem ao seu propósito, e é disso que nós vamos falar. Quando Jesus vem, ele não tem o propósito em seu nascimento, vida e morte, de salvar o homem. Ele tem o propósito de, em salvando o homem, estabelecer uma família, um relacionamento e fazer do homem fonte para outros. Se Jesus tivesse, o único fim, salvar o homem, todo o sentido do Éden, da criação, estaria equivocado, estaria errado. Mas vamos ler o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, é predito o nascimento de Cristo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice. Aquela que diziam ser estéril
já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível, perdão, para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queria chamar você a Colossenses capítulo 1, versículo 26 também. O mistério, versículo 26 do capítulo 1 de Colossenses. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Calma, eu já vou terminar. Carta de Paulo também aos Romanos, capítulo 8. Esse é o último texto. A gente vai começar a refletir a partir disso. Romanos 8, 35. Não, perdão, 28, amados. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Esses 3 textos têm uma ligação, uma conexão. Jesus, quando veio, ele veio para resgatar o homem, aquilo que originalmente havia sido feito para ser. O homem, eu falo o ser humano, homem, mulher, foi constituído por Deus para ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Esse era o propósito da criação. Você lembra disso? Eu falo disso com muita frequência. A gente sabe da história do Éden. O homem peca, ele come da árvore do bem e do mal, se torna independente, autônomo, ele começa a decidir seu próprio caminho, andar por sua própria consciência, ser dono de seu próprio nariz, e isso desliga, desconecta de Deus. E que Adão era totalmente dependente de Deus. Ele era inteligente, ele era capaz, ele tinha autonomia, contudo, ele era dependente de Deus, ligado a Deus. No conceito de Adão, de bom e errado, eram as coisas que vinham de Deus. O único ser autossuficiente, o único ser independente até ali era Deus. A proposta da serpente a Eva era: você, se comer desse fruto, será como Deus. Você também será independente. Você também será autossuficiente. Você não terá a sua fonte nele. Você será a sua própria fonte. E ela come, dá de comer a seu marido, e isso acontece organicamente com Adão e com Eva. Aquele fruto é digerido, passa a ser parte deles, e tudo é destruído, desconstituído. Bom, a consequência disso é que Adão e Eva nunca foram aquilo que foram criados para ser. Eles nunca alcançaram a semelhança do Pai. Eles nunca alcançaram o caráter do Pai neles. Deus, naquele dia, aconteceu a primeira profecia
messiânica. Deus disse, vai nascer da mulher aquele que vai pisar a cabeça da serpente. O ato da serpente será pisado por alguém que vai nascer da mulher. Aqui, de quem ele falava, todos nós sabemos, ele falava do Natal. Ele falava de Jesus, que nasceria para trazer de volta essa coisa do governo de Deus, essa coisa da relação com uma dependência ligada a Deus, e que faria do homem algo muito maior do que pensar em si mesmo. Alguém que viria não para reclamar seus direitos, mas viria renunciando qualquer direito que tivesse, no ato de vir. O Natal é o nascimento do propósito original de Deus. O Natal não é a salvação. O Natal não se resume na salvação. Não podemos diminuir a essência do Natal, o conceito de ter Cristo nascido como salvação apenas. Aconteceu um milagre sobre Maria, como nós lemos. Ela questionou como é que eu, sendo virgem, eu não tenho condição de conceber uma criança, não tenho condição natural, não tenho condição física para conceber uma criança. O anjo disse, espera lá, Maria, vai haver um milagre. O poder do Altíssimo vai vir sobre você, vai te envolver, e você vai gerar essa criança de uma maneira milagrosa, poderosa. Os mais antigos talvez se lembrem, lá no início da história da IBM, um dos marcos da história da IBM foi um texto que eu escrevi, que mais tarde se transformou numa mensagem, chamada Graça de Maria, onde eu digo que isso que aconteceu sobre Maria, sobre esse milagre de ter sido envolvida pelo Espírito Santo, tinha um propósito, de ser Maria a primeira experiência, a primeira pessoa a ter esse poder de incubar o Evangelho e de gerar o Evangelho e de, a partir de si, dar o Evangelho aos outros. Essa é, a meu ver, a principal mensagem do Natal. Uma menina incapaz, uma mocinha sem condição, virgem, e ela concebe um ser dentro dela, sem contato com o homem, de maneira milagrosa, e ela começa a gestar esse evangelho. Seu corpo passa pelas modificações, as transformações acontecem, e depois, quando é dado o tempo certo, o evangelho nasce dela para os outros. E ela se torna a fonte do evangelho para a humanidade. Essa graça que repousou sobre Maria é a graça que repousa sobre cada um de nós a partir da salvação. O que eu queria que nós pensássemos é que esse mistério de Deus, esse milagre, esse mistério oculto durante tantas gerações, essa incapacidade de ter o Deus revelado plenamente de todos os irmãos que vieram antes do Evangelho, os profetas, a nação, isso que era um mistério de Deus, isso que ficava oculto atrás do véu, que foi dado por Maria. Quando Jesus morre na cruz, o véu rasga, dizendo a mesma experiência de Maria, que o poder do Altíssimo envolveu uma moça incapaz, sem condição física, sem condição natural. E essa moça, por causa do poder do Altíssimo, ela pôde gerar o evangelho dentro dela. E ela pôde dar o evangelho ao mundo. Essa mesma graça passa a repousar sobre cada homem, sobre cada mulher que confessa Jesus e que recebe o poder do Altíssimo. É nisso que consiste o Natal. Pessoas sem Natal são pessoas engodadas e enganadas por um processo religioso que diz que tudo
se resume na salvação, que todo o propósito é que você seja salvo. E eu queria te dar uma notícia, querido. Salvação não tem nada a ver com você e comigo. Salvação é um negócio que tem a ver com o que Jesus fez na cruz, que veio para todo homem, de maneira gratuita. Não há nada que alguém possa fazer para ser salvo. Nada. E não há nada que você possa fazer para perder também. Mas isso é um outro assunto, a gente conversa depois. Aqui eu quero frisar com você que a salvação começou nele e terminou nele e foi resolvida por ele. Ponto. Mas a salvação é um ponto de partida e não é um ponto de chegada. O que Satanás quer é que a igreja fique limitada, esvaziada, reduzida a um conceito de que tudo se resume à salvação. Jesus veio para nos salvar. Jesus nasceu para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E tudo é salvação e ponto final. E quando a gente é salvo, a gente vai levando uma vidinha mais ou menos, frequentando a igreja, esperando Jesus voltar para me buscar nas nuvens. Isso não tem nada, não tem nenhuma relação com o evangelho. A salvação acontece e aí a gente é resgatado ao propósito original de Deus. A salvação acontece e aí eu começo a entender que Deus tem um propósito para a minha vida. E quando a minha dívida, que eu não poderia pagar, a dívida de pecado, que eu não teria como resolver, Deus resolveu para mim, fica para mim o chamamento, o desafio de experienciar todas as coisas que estão disponíveis para mim a partir da salvação. Essa coisa de se tornar uma incubadora do evangelho, uma incubadora de Cristo, que começa dia após dia, a partir da salvação, crescer dentro de mim e tomar espaço dentro de mim. E ele começa a tomar espaço na minha vida. Pouco a pouco, eu vou deixando de ser eu, porque eu começo a me tornar em uma revelação do evangelho, por causa do poder do Altíssimo. Gente, calma. Pode ser que enquanto eu esteja falando isso, você esteja dizendo assim, mas e comigo não, Alexandre, eu não sou bom, eu não tenho um currículo bom, eu não fiz as coisas certas na minha vida, eu não fiz as escolhas certas, eu tenho pecados que eu estou tendo que resolver, eu tenho fraquezas, eu não sou essa pessoa, eu não sou habilitado assim. Como é que eu vou fazer um negócio desse, Alexandre? Como é que eu vou revelar Jesus para os meus parentes que conhecem meus pecados? Como é que eu vou revelar Jesus para os meus amigos com quem eu peco de vez em quando perto deles? Como é que eu vou revelar Jesus aos meus familiares que vivem diante da minha fraqueza? Essa é a mesma pergunta que Maria fez. Como é que se dará isso? Como é que pode Deus nascer em mim? Eu não sou capaz, eu sou uma virgem. Eu não posso gerar uma criança, existe uma incompatibilidade natural, uma impossibilidade natural. E a mesma resposta do anjo a Maria é a mim e a você. Calma, filho, calma, filha. Não é uma capacidade sua e nem é um poder seu, mas é o poder do Altíssimo que vai te envolver. Algo que é maior do que você, algo que é maior do que suas fraquezas, algo que é maior do que os seus pecados. Isso vai envolver você. E você, quando perceber, vai começar a gerar o evangelho. Gerar com um propósito, é que esse evangelho transborde de você para os outros. Ora, não foi isso que Jesus disse à mulher samaritana? Se você beber da água que eu tenho para dar, ele não disse você vai ficar saciada. Ele não disse você ficará muito feliz com a água que eu tenho para dar. Ele não disse você vai ficar sem nenhum problema com a água que eu tiver para te dar. Você será salva por essa água. Ele não disse isso. A resposta de Jesus à mulher disse, se você beber da água que eu tenho para dar, você será uma fonte que vai jorrar.
que vai jorrar para as outras pessoas. Ora, nisso está a beleza do Natal. A que você seja Maria. A que você seja essa transmissão de Cristo. Essa coisa, para que você pare de pensar em se salvar. Pare de pensar em ir para o céu. Pare de pensar em ganhar salvação. Jesus, certa vez, disse que tentar ser salvo é um segredo de se perder. Você se lembra disso? Aquele que quiser, Evangelho de Lucas, capítulo 8, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Salvar a sua vida, vai perdê-la. E pode querer salvar a vida da melhor maneira possível. Ainda que você fale, não, eu estou querendo salvar minha vida em Jesus. Você não vai arrumar nada, velho. Você não vai arrumar nada. Se liberta desse conceito. Na vereda, nós não teremos esse conceito de criar crentes de 50 anos de evangelho pensando em se salvar, tentando alcançar a salvação, buscando um evangelho para si, para se servir do evangelho. Porque não é nisso a proposta. É por isso que tem um monte de crente que está perdendo a vida. Fala de Jesus, confessa Jesus, mas os anos estão passando e está perdendo a vida. Do mesmo jeito que o ímpio. Por quê? Porque está tentando se salvar. Está buscando salvação. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, disse Jesus. Mas olha, aquele que perder a sua vida por amor de mim, é esse que vai achá-la. O segredo de encontrar uma vida abundante, o segredo de desfrutar do Natal intensamente, é ser Natal para os outros, é ter uma vida para o outro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é só gostar de Deus, mas é entender qual é o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos, iguais ao nosso irmão mais velho, Jesus. Então, o meu caminho, a minha vereda, é de ser a quem passa pela minha vida uma comunicação do evangelho. Sentei com Cássia, outro dia, eu e Raquel com Cássia, para almoçar. E eu estava falando para Cássia exatamente essas coisas aqui. Cássia, você precisa dividir o que você tem de Cristo com outras pessoas. O Senhor está em você, há um depósito de Deus em você. Você não está perto da gente à toa, você não veio para perto de nós à toa. E você sabe por que eu falo isso? Ela me perguntou por que eu falava dessas coisas com ela. Você sabe por que eu falo isso com essa empolgação? Com o jeito que eu falo com Cássia, com o Toninho, com o Sérgio, com o Zane, com todo mundo, com o Rô. O Rô estava falando do sonho dela com os fantoches. Eu digo, minha filha, avança, faça isso. Porque eu tenho convicção de que a vida de Deus só flui em quem dá, em quem comunica, em quem transmite. E eu estou cansado de ver crente que virou mar morto, que não tem vida, que não tem nada, porque não tem fluidez, não sai dele nada, só entra, morre. Gente que não tem Natal, porque não entende Natal, porque limitou e reduziu o evangelho à salvação. E pior, a sua salvação. Está tentando salvar a vida. Aí fica se fazendo da igreja, eu venho aqui para o culto porque eu tenho que renovar minha bateria. Eu tenho que receber alguma coisa. Eu estou o tempo inteiro preocupado em receber. Eu quero ouvir o pastor Alexandre, que eu quero uma palavra boa, uma palavra nova. Eu quero ouvir o pastor Tuninho, o pastor Sérgio, eu quero receber alguma coisa. Eu vou procurar para receber. Esse gente de 500 anos de evangelho tendo que receber, precisando receber, e não entendeu ainda
que a temática do receber de Deus é dar, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, se deitará em vosso regaço. Isso vale para a oferta? Vale, eu creio nisso, mas também vale para a espiritualidade, mas também vale para a ministração de Deus, da vida de Deus. Eu sei o quanto eu sou cheio de Deus a cada oportunidade como essa, em que eu compartilho a palavra com cada um de vocês, seja numa reunião como essa, online, nos aconselhamentos, nos nossos encontros. Cada vez que eu dou, eu sei o quanto recebo de Deus. Então, amados, seja Natal, em nome de Jesus. Cristo em você, a esperança da glória, como mencionou Tuninho na chamada. Cristo em você, esperança de glória. Que o Senhor nos liberte de todo conceito de ir aos cultos, aos encontros da igreja para encontrar Deus, para ser edificado. E que Deus nos dê o comissionamento do Natal, que é a possibilidade de comunicar Jesus aos homens, as boas novas, o evangelho às pessoas. Querido, quantas pessoas estão perto de você sem ter comunicação do evangelho? Que Natal é esse? Sem ter um comunicado. Eu já bolei, cheguei, mudei, estou no prédio novo, já bolei um recadinho, vou mandar fazer na gráfica um cartão. Eu moro num prédio com muitos vizinhos, vou colocar na correspondência deles uma cartinha apresentando eu, Raquel, Sarinha, minha casa, dizendo que nós temos o evangelho aqui, colocando a nossa vida à disposição de cada um, porque eu quero começar a proclamar o Natal aqui onde eu estou. Eu queria chamar você a fazer a mesma coisa. Eu queria chamar você a entender a plenitude de vida que existe na possibilidade de se tornar essa fonte, de ser essa fonte, de comunicar, de estar envolvido no propósito eterno de Deus, de fazer de cada homem e mulher uma manifestação para Deus. Conforme lemos lá em Colossenses, quando Paulo dizendo, eu milito e trabalho para apresentar cada homem perfeito a Cristo. Esse é o meu trabalho com vocês, com cada um dos irmãos. E esse é o seu trabalho com quem cerca você também. Com quem trabalha com você, com quem mora do lado do teu apartamento, com as pessoas que te chamam de amigo, com as pessoas que se relacionam com você. Você tem uma obrigação. Sim, Cristo precisa nascer para muita gente. E você será aquele servo agraciado com o propósito de dar Jesus e de comunicar a Cristo. O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor faça de cada um de nós instrumentos do seu propósito. Andando pela rua, trabalhando na faculdade, estudando, comunicando dentro de um elevador com o vizinho, que a gente não se cale, que a gente não se limite e que a gente entenda que a salvação é só ponto de partida, não é fim, não é chegada para a gente. Beijo santo.